Olá, professores coordenadores, professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas dos anos finais e do ensino médio. Hoje nós estamos aqui para mais uma TPC e o tema é Habilidades Essenciais e de Suporte em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A equipe responsável por essa TPC é a Isabela, PCNP de Sociologia, o Valdir, PCNP de História, e o Vanderlei, PCNP de Filosofia. Nossa pauta de hoje é a definição de habilidades essenciais de suporte. Vamos falar também um pouquinho sobre a estrutura descritiva das habilidades, um estudo das habilidades de organizador curricular nos materiais de apoio de Geografia e História anos finais, que vocês podem encontrar nos materiais de apoio no site do Currículo Paulista, habilidades essenciais de Ciências Humanas e Sociais aplicadas no ensino médio. Vamos fazer também uma análise de uma habilidade de ciências humanas do ensino médio, mais precisamente da primeira série de ensino médio, e algumas orientações para a consulta das questões, habilidades e resultados da AP de Ciências Humanas, que nesse ano nós tivemos aí a primeira AP de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E, por último, vamos dar algumas sugestões de atividades, inclusive vocês, professores, vão fazer uma atividade aí, de sugestão para tentar recuperar alguma defasagem, defasagem das habilidades que os alunos demonstraram na AP de Ciências Humanas. Objetivos dessa formação. Então, vamos analisar, refletir e compreender a importância do trabalho com habilidades essenciais de suporte para diminuir a defasagem na aprendizagem dos estudantes. E também consultar e analisar os resultados da AP de Ciências Humanas e os materiais de apoio do Currículo Paulista para propor intervenções no processo de aprendizagem com foco no desenvolvimento de habilidades e competências. Bom, o que são habilidades essenciais? Vamos começar com essa definição, que está também no caderno do professor de Geografia dos anos finais. São entendidas como aquelas que fundamentam e caracterizam o componente curricular. Essas habilidades são necessárias para o desenvolvimento de habilidades que serão trabalhadas posteriormente. Por isso, elas são prioridade. E habilidades de suporte? São aquelas que impulsionam o desenvolvimento de uma habilidade essencial. Elas permitem a progressão das aprendizagens. Elas representam o caminho que o estudante deve percorrer para poder desenvolver uma dada habilidade essencial e, por isso, dão pistas sobre como apoiar a aprendizagem de estudantes que apresentam dificuldades. Vamos tentar observar um exemplo de uma habilidade essencial e de suporte. Essas habilidades de suporte elas podem ser encontradas nos anos e bimestres anteriores à habilidade essencial de referência. Como exemplo aqui, nós temos uma habilidade de geografia do 6º ano, que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Como habilidade de suporte, nós temos ali no caderno do professor de Geografia o exemplo de uma habilidade lá do 1º ano do ensino fundamental, que é observar e descrever características de seus lugares de vivência, moradia, escola, bairro, rua, entre outros, que o aluno conhece, e identificar as semelhanças e diferenças entre esses lugares. Então, o aluno do 1º ano deve desenvolver essa habilidade de observar e descrever. Já no 2º ano, também habilidade de geografia, o aluno já deve desenvolver a habilidade de identificar e analisar as mudanças e as permanências ocorridas na paisagem dos lugares de vivência, comparando os elementos constituintes de um mesmo lugar em diferentes tempos. Já no 3º ano, temos a habilidade, uma habilidade muito importante para a habilidade essencial que nós escolhemos, que é identificar em seus lugares de vivência marcas de contribuições culturais e econômicas de grupos sociais de diferentes origens. No 4º ano, aí temos uma habilidade que inclusive está com asterisco e indica que essa habilidade é específica do Currículo Paulista, É uma a mais, além daquelas que nós temos da BNCC. Então, essa habilidade é identificar e comparar diferentes formas de representação, como as imagens de satélite, fotografias aéreas, planta pictória, plantas, croquis, entre outros.
E, por último, uma habilidade do 5º ano, que seria de suporte para a habilidade de referência que nós estamos analisando, é analisar as transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. Então, todas essas 5 habilidades de anos anteriores são consideradas suporte importantes, né, para o desenvolvimento ou para impulsionar a habilidade essencial de referência aí do 6º ano. Agora vamos retomar um pouquinho da estrutura descritiva das habilidades. Vocês verificaram que toda habilidade possui um código, logo em seguida vem o processo cognitivo, que é o verbo, e depois o objeto e o conteúdo. Por fim, nós temos um modificador ou o contexto, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma habilidade aqui, ó, lendo de trás para frente, a habilidade 7 de história, que é referente ao 9º ano do ensino fundamental. O processo cognitivo aqui, identificar e explicar. Aqui no caso, nós temos 2 processos cognitivos ou 2 operações mentais. Como objeto, conteúdo, então, o aluno vai identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as reivindicações dos povos indígenas, das populações afrodescendentes e das mulheres. Mas em que contexto? No contexto republicano, até a ditadura militar. Então, nós vemos aqui que o contexto é um limitador, né? É um delimitador, na verdade, né? Então, aqui nós estamos trabalhando a habilidade, mas num período específico. No caderno de geografia dos anos finais, né, o material de apoio do professor, nós temos um estudo das habilidades, né? E também em história, nós conseguimos enxergar isso aí. Se acessarem aí o site da EFAP, no Currículo Paulista, então, nós entramos lá nos materiais de apoio e clicando nos materiais de apoio, né, descendo a página aí, nós temos aí os materiais dos anos iniciais, anos finais, e caso o professor do ensino médio queira, é só acessar materiais de apoio do ensino médio. Encontrando lá no caderno do professor de geografia a seguinte tabela, né, um quadro, né, que é o organizador curricular. Pegamos aí o do 9º ano como exemplo. Esse organizador curricular apresenta aí a situação de aprendizagem, logo depois uma unidade temática, as habilidades de geografia do Currículo Paulista, logo em seguida o objeto de conhecimento e as competências, desde a específica de geografia, a específica de ciências humanas e também as gerais do Currículo Paulista ou da BNCC. Também tem uma coluna para interface com outros componentes e habilidades, temas contemporâneos transversais, a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, por fim, as habilidades de suporte. Então, esse quadro está no Caderno do Professor de Geografia, volume 1, ele pode acessar todas essas informações. No caso do professor de História, ele também apresenta um quadro, mas esse quadro não tá no caderno do professor, mas o caderno do professor indica um drive, né, um link, onde ele pode acessar essa tabela, esse quadro aí. Então, inicialmente, temos aí algumas diferenças, né, entre o quadro de professor de História, da disciplina de História com a de Geografia, mas basicamente temos as principais informações. Também trabalha com unidade temática, habilidade do Currículo Paulista, objetos de conhecimento, competências, habilidades entre componentes do material, habilidades de anos anteriores, que também são habilidades de suporte, e possibilidade de trabalho com temas transversais. Nós fizemos aqui uma adaptação desse quadro, juntando o organizador curricular de geografia e o estudo das habilidades de história nos anos finais. Então, colocamos aqui as principais informações de cada um. Só como exemplo, então, nós temos como unidade temática em geografia e a primeira linha, o sujeito e seu lugar no mundo. Vocês podem verificar que a habilidade do Currículo Paulista que a gente escolheu aí é a número 3 de geografia do 9º ano. Como objeto de conhecimento, nós temos as manifestações culturais na formação populacional e
indicando aí as competências gerais, né, tanto do currículo paulista, que são as mesmas da BNCC. Então, a competência geral 3 e a competência geral 9, né, que são aquelas que os alunos devem desenvolver ao final da educação básica. Logo em seguida, temos as competências de ciências humanas, 1, 5 e 7, e, por fim, a competência específica de geografia, 2, né, a 1 e a 6. Como interface, né, essa habilidade aí de geografia vai ter uma interface com outros componentes de habilidades. O quadro lá, o organizador, nos apresenta a interface com a habilidade de língua portuguesa. 4 habilidades de língua portuguesa que são trabalhadas do 6º ao 9º ano. E habilidades de suporte, para essa habilidade do 9º ano, nós temos uma do 7º ano e 2 do 8º. No caso de história, pegamos um exemplo também do 9º ano, né? Mais a unidade temática, né? Uma unidade temática diferente. E objetos de conhecimento seriam as experiências republicanas e práticas autoritárias, né? As tensões e disputas no mundo contemporâneo. Nós temos aí como competências gerais a 1, a 2 e a 9, que essa habilidade está diretamente relacionada. Competências específicas da área, né, de ciências humanas, a 2 e a 4, e competências específicas de história, né, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Como interface com outros componentes e habilidades, nós temos 2 habilidades aí de geografia do ensino fundamental, do 7º ano, né? Uma de língua portuguesa trabalhada no 8º e no 9º, 2 de matemática, né? Uma do 8º e outra do 9º, e uma de arte trabalhada do 6º ao 9º ano. E no caso das habilidades de suporte, essa habilidade 7 de história, que nós estamos verificando nessa linha, ela tem como habilidade de suporte 2 do 3º ano, uma do 6º, 2 do 7º e 3 do 8º. Como o material de história nos apresenta algumas diferenças, eles apresentam também uma habilidade, né? Um agrupamento de habilidades por nível de aprendizagem. Esse quadro é bem interessante porque, apesar de estar no material de história, ela serve de referência para os outros componentes curriculares. Então, nesse quadro, há um agrupamento das habilidades por nível de aprendizagem. Na primeira linha, nós temos os níveis que vão do mais simples ao mais complexo, né? Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Como habilidades, né, o aluno que está no nível de aprendizagem aí, com esse verbo lembrar, ele consegue identificar, mostrar, localizar e nomear, né? Conhecer e reconhecer, escolher e selecionar. Quando ele passa para o nível compreender, ele consegue distinguir e diferenciar, comparar, descrever, explicar e compreender. Então, a gente precisa ter atenção aí nos processos cognitivos representados aí pelos verbos, né? São as operações mentais, e esses agrupamentos eles vão ficando cada vez mais complexos à medida que o aluno avança, progride na aprendizagem. Quando ele chega no nível aplicar, já consegue organizar e pesquisar, ele consegue utilizar o que foi aprendido, né? Consegue compilar, registrar, mapear e inventariar. Inventariar que também é um processo cognitivo importantíssimo aí na área de história, né? Quando ele chega no nível de aprendizagem a analisar, ele já consegue associar, diferenciar, né? Relacionar e articular, caracterizar e contextualizar, conceituar e comparar. No nível avaliar, ele já consegue discutir, interpretar e defender, né? Já que para você defender precisa já ter identificado, distinguido, já deve ter conseguido descrever alguma coisa, e por fim ele consegue avaliar e criticar. Criar, ele envolve aí os processos cognitivos desenvolver, além de criar, né, claro, construir, solucionar, formular, modificar, estabelecer e adaptar. Então, nós temos aí um agrupamento das habilidades por nível de aprendizagem que pode ser utilizados aí, né, pode servir de base para outros componentes curriculares além de história.
Essa também encontrada no Drive, né, que está indicado lá no caderno de História, e o título está como frequência das habilidades de História no currículo paulista. Agora vamos dar uma olhada nas habilidades de Ciências Humanas e Sociais aplicadas na primeira série do ensino médio, né, que a gente sabe que é diferente dos anos finais, porque nos anos finais nós temos habilidades por componente curricular. Já aqui nós temos as habilidades essenciais, né, para o primeiro bimestre, né, um exemplo aqui, e vocês percebem que as habilidades são da área, né? Temos aí a primeira coluna, que apresenta a categoria tempo e espaço. Aqui na habilidade, vamos pegar a primeira linha aí, né? A habilidade 1 da competência 1 de Ciências Humanas, trabalhada da primeira à terceira série de ensino médio. E vocês podem perceber que nós não temos apenas um processo cognitivo, temos três ali, né? Identificar, analisar e comparar. Na segunda linha, nós já temos, além de identificar e analisar, discutir. E aí, apresentamos para uma mesma habilidade os objetos de conhecimento de filosofia, geografia, história e sociologia. Então, uma mesma habilidade trabalhada por toda a área de ciências humanas. No caso da segunda e terceira série do ensino médio, nós ainda temos o currículo anterior, né, o currículo antigo. E aqui as habilidades são específicas. Pegamos um exemplo da segunda série de ensino médio de filosofia. Então, vocês podem perceber aí que todas as habilidades são específicas de filosofia. Não tem aí uma unidade temática, mas além dessas habilidades que são consideradas essenciais, nós temos uma que é a retomada de uma habilidade da primeira série do ensino médio, que é expressar, escrita e oralmente, a relevância dos direitos humanos. Então, essa habilidade é do currículo ainda anterior, que agora a primeira série do ensino médio já participa aí do novo ensino médio, então não possui mais uma habilidade específica de filosofia. Agora vamos tentar fazer uma análise de uma habilidade essencial de ciências humanas e sociais aplicadas. A habilidade essencial que nós vamos analisar aqui é da primeira série de ensino médio, a habilidade 4, né, observando aí de trás para frente, a habilidade 4 da competência 1 de ciências humanas, trabalhada da primeira à terceira série de ensino médio. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, a competência da área de ciências humanas que vocês viram na habilidade é a 1, né? Competência do ensino médio da área de ciências humanas. Qual que é essa competência? Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. A gente colocou uma imagem aí de uma obra de Basquiat, né, com o título aí, Ironia do Policial Negro, e o aluno, uma pessoa, né, para poder avaliar essa obra, né, precisa também entender o processo político, econômico, social, cultural, né, que o negro passa aí nos Estados Unidos, no caso, né, que é o país de origem, e a gente pode também fazer uma referência aí com o Brasil, né? Então, são conhecimentos, são sobre processos que são necessários para poder entender, né, interpretar melhor a importância dessa obra, a pertinência dessa obra. Como competências gerais, referentes à habilidade que nós estamos analisando, então pegamos algumas competências da educação básica, aí que estão no currículo paulista, e da BNCC, a competência geral 3, né? Aquela habilidade vai nos ajudar a desenvolver a competência de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E também a competência 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, nós temos aí imagens aí de uma manifestação cultural da tribo Ajampi e da Congada, aí, né, de uma cidade do interior de São Paulo. Então, manifestações culturais que o aluno que desenvolver aquela habilidade de ciências humanas e durante toda a educação básica tem como proposta atingir a competência, as competências 3 e 9, apenas duas aí que nós colocamos. Obviamente pode ter relação com outras das 10 competências gerais, mas essas estão mais diretamente relacionadas à habilidade que nós estamos analisando. Vamos verificar como é que é o desenvolvimento das competências gerais 3 e 9, que acabamos de colocar, de apresentar, no ensino fundamental. Afinal de contas, essas competências não começam a ser trabalhadas no ensino médio, né? Começam já, na verdade, desde a educação infantil. Vamos pegar um exemplo aí de uma habilidade de língua portuguesa trabalhada do 1º ao 5º ano, que é reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Então, vocês verificam que essa habilidade de língua portuguesa tem como foco aí objeto, o mesmo objeto, né, praticamente, da nossa habilidade de ciências humanas lá na primeira série do ensino médio. Mas, obviamente, está sendo trabalhada com as especificidades da língua portuguesa. Pegando uma habilidade de arte, que é trabalhada também do 1º ao 5º ano, caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Também nos ajudam a expandir, né? Ajuda o aluno a expandir a sua visão de mundo e conhecer e respeitar outras matrizes estéticas e culturais, além daquelas que ele conhece no nível local, regional, nacional, né? Se pegarmos uma outra habilidade de arte, já no ensino, nos anos finais, né, uma habilidade que é trabalhada no 8º ano, o aluno já vai ser capaz de investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras manifestações de dança de matriz indígena, africana e afro-brasileira como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. Então, se lá no 1º ao 5º ano o aluno estava caracterizando, experimentando, agora ele vai investigar para criar e compor. Pegando agora uma habilidade aqui de educação física, tá? Um detalhe é que as cores dessas caixas de texto aqui estão apenas de acordo com as cores que foram estabelecidas no Currículo Paulista para cada área, né? Então, estamos seguindo aí as cores que já estão no Currículo Paulista. Essa habilidade de educação física, que também trabalha, de alguma maneira, né, um objeto, o conteúdo que nós estamos analisando na habilidade de ciências humanas, é recriar e fruir danças do mundo, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Uma outra habilidade de educação física, agora trabalhada no 9º ano, é discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando suas culturas de origem. Passando agora para a língua inglesa, uma habilidade que é trabalhada no 8º ano, temos aí explorar ambientes virtuais ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em língua inglesa. E por último aí, outro exemplo, agora na área de ciências, né? Na verdade, o componente ciências do 9º ano, temos aí a habilidade de discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas. Aqui a gente pode perceber que os processos cognitivos e operações mentais, né, ou operações mentais, são bem variados, né? Vai desde reconhecer, caracterizar, experimentar, investigar, recriar, discutir, explorar,
E, no caso de ciências, aí, a gente expande a ideia de patrimônio, além do natural, além do artístico, né, que o ser humano criou, para aquele que é natural, né? Mas também observando as relações que estabelecem com as populações humanas, que, obviamente, vão ter manifestações culturais, valores, crenças particulares, né, bem peculiares. O conhecimento, então, dessas manifestações vai fazer com que o aluno consiga desenvolver aí aquela competência geral de respeito à diversidade cultural. Então, vamos também agora dar uma olhada nas competências gerais 3 e 9, como são trabalhadas no componente de ciências humanas no ensino fundamental, que é geografia. Então, geografia, nós temos uma habilidade aí referente ao 4º ano, tá? É trabalhada no 4º ano, que é identificar e selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares ou da comunidade elementos de distintas culturas. E aí nós temos aí um exemplo de culturas indígenas, afro-brasileiras ou outras regiões do país, né? Latino-americanas, europeias, asiáticas, entre outros, valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. Uma outra habilidade também trabalhada no 4º ano, e essa é específica do currículo paulista, além daquela primeira que nós mostramos, que também é da BNCC, nós temos essa habilidade que é discutir e valorizar as contribuições dos migrantes no lugar de vivência e no estado de São Paulo, em aspectos como idioma, literatura, religiosidade, hábitos alimentares, ritmos musicais, festas tradicionais, entre outros. Como uma habilidade de geografia do 7º ano, também específica do currículo paulista, nós temos aí analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. É uma habilidade do 8º ano, também específica do currículo paulista, e aí eu repito, né, é específica porque está apresentando aí um asterisco, né, habilidades com asterisco representam habilidades do currículo paulista, específicas, né? As outras habilidades que não têm asterisco são também da BNCC. Essa habilidade do 8º ano é identificar fatos, dados, situações ou fenômenos do processo de globalização e avaliar as diferentes manifestações culturais, políticas, econômicas, ambientais e sociais em diferentes lugares. Por último, uma habilidade do 9º ano, o aluno já seria capaz de identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Então, como vocês veem aí, os processos cognitivos lá, desde os anos iniciais até os anos finais, alguns se repetem, né, e vão se tornando mais complexos, e outros são mais específicos à faixa etária do estudante. Então, desde identificar e selecionar, discutir e valorizar, analisar, são os processos cognitivos priorizados nessas habilidades. Agora vamos verificar como essas competências gerais 3 e 9 já são desenvolvidas nas habilidades específicas de história no ensino fundamental. Pegando aqui o exemplo lá desde o 2º ano do ensino fundamental, né? Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória, respeitando e valorizando os diferentes modos de vida. Então já temos desde os anos iniciais a proposta de desenvolver essa habilidade. No 3º ano, o aluno já seria convidado a identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, respeitando e valorizando a diversidade. Para o 5º ano, já temos aí a possibilidade de trabalhar a habilidade de inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. No 6º ano, a habilidade é identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. No 7º ano, os alunos já vão tentar desenvolver aí a habilidade de identificar aspectos e processos específicos
das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus. Um destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos dessas sociedades. Por último, outra habilidade do 7º ano é identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática e os interesses políticos e econômicos. Então, como vocês podem perceber, todas elas aí, né, na maior parte dessas habilidades, nós temos aí a preocupação de desenvolver o respeito, a valorização à diversidade cultural, diferentes modos de vida. O aluno já vai desde o ensino fundamental, desde os primeiros anos do ensino fundamental, desenvolvendo aos poucos essas habilidades e, consequentemente, as competências gerais 3 e 9, que nós estamos priorizando aqui nessa habilidade de ciências humanas e sociais aplicadas, analisada aí na primeira série de ensino médio. Agora vamos dar uma olhada para ver como é que está a avaliação da aprendizagem do processo de ciências humanas, também trabalhando habilidades referentes a essa que estamos analisando nesse momento. Pegando a AP do primeiro bimestre, no 6º ano, nós temos o seguinte item, né? Nós temos aí um patrimônio, né? Um patrimônio material da humanidade, que são as pirâmides do Egito, a imagem, né, das pirâmides, um pequeno texto e a comanda, né? Pedindo para o aluno observar a imagem e ler o texto abaixo, para depois verificar os monumentos destacados nessa imagem e nesse texto, se eles são considerados patrimônios da humanidade, né, já é uma afirmação. Então, se eles são considerados patrimônio da humanidade, é pelo fato de... Aí o aluno escolheria, né, selecionaria a resposta mais adequada. A gente percebe aqui que o aluno do 6º ano, ele já poderia, né, com alguns conhecimentos que tem, já fazer algumas considerações para eliminar, né, algumas alternativas, caso ele tenha dúvida em uma ou outra, né? Por exemplo, quando você tem aí pirâmides do Egito, então o aluno pode acessar aí conhecimentos de geografia, né, sabendo que o Egito pertence à África, então estamos falando de uma região africana. Então ele já não assinalaria a última alternativa, que indica civilização europeia. A gente sabe que a questão do Egito é interessante porque muita gente esquece que o Egito pertence à África, né? Em relação ao cristianismo, também os conhecimentos históricos, ele pode observar aí, né, identificar no texto que há um período, né, de datação aí, né? Por volta de 2686 a 2181 antes de Cristo. Então nós temos um período aí que seria a edificação dessas pirâmides do Egito. Então, o aluno que prestou atenção, ele sabe que está falando de uma realidade anterior. Se é antes de Cristo, ele já não assinalaria a alternativa que indica que ocorreu no início do cristianismo. Então, o aluno acessaria conhecimentos de história e geografia e, por isso, nós não temos a indicação específica do componente curricular, mas ele tem que envolver aí alguns conhecimentos para responder essa questão. Essa é o exemplo da questão 1 da Ciências Humanas, né, da AP de Ciências Humanas do 6º ano. Um outro exemplo aí que nós podemos ter é uma questão do 9º ano, né? Aí nós temos um texto sobre arte e cultura contra a intolerância, que é o título, né? Está aqui, arte e cultura contra a intolerância. Uma imagem de uma capoeira, né? Uma roda de capoeira. E a comanda, né? O aluno também tem que ler o texto e observar a imagem. E aí, com base no texto e na imagem, né, ele vai ter que responder
assinalar a alternativa mais adequada. Então, aqui, para a população escravizada, a capoeira representava uma, né, ou estratégia de integração, ou imposição cultural, maneira de praticar e perpetuar sua cultura, ou negociação cultural com a coroa. Então, nós temos aqui quatro alternativas, e o aluno, né, obviamente, conhecendo um pouco do que ele já viu durante o ensino fundamental, e com base no texto e na imagem, ele deve conseguir responder a essa questão sem muita dificuldade, né? Obviamente que nós vamos ter alguns erros aí, mas vocês vão analisar a AP, os resultados da sua escola, vocês vão perceber se os alunos conseguiram ter sucesso ou não nesse item. A primeira série do ensino médio, também no mesmo contexto, né, de manifestação cultural, nós temos essa questão aqui, né, tratando de uma dança típica aí, né, catira, né. Então, a gente tem uma manifestação cultural popular do estado de São Paulo. O aluno que está na cidade, né, ABC, na capital, não pertence a uma cidade que tem essa manifestação cultural, provavelmente não conheça, né? Mas ele tem alguns recursos para identificar a resposta correta a partir da leitura do texto. Vocês podem perceber que na primeira frase, né, do texto, nós temos aí um finalzinho da primeira frase que indica que essa dança acompanhada por duplas de violeiros que alternam as modas com a atuação dos catireiros, né? Então, catireiro, o aluno provavelmente não vai conhecer a palavra, mas ele utilizando as habilidades, inclusive ele já desenvolveu em língua portuguesa, ele consegue descobrir que catireiro é uma palavra derivada de catira, né? Então, só poderia ser a letra C, a alternativa correta aí, para ele assinalar. Então, mas a partir do conhecimento para os alunos que já conhecem essa manifestação cultural, ficaria muito fácil, né? Provavelmente para nós da capital, Grande São Paulo, ficaria muito mais difícil o aluno já conhecer essa manifestação. Mas a interpretação do texto, o olhar atento na palavra, pode indicar aí a resposta correta para ele. Uma sugestão de trabalho para essas habilidades aqui, né? Caso o professor identifique que haja alguma dificuldade, né? Alguma habilidade aí não foi muito bem, o aluno não teve um bom desempenho, através da arte a gente pode identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural. Então a arte nos ajuda muito, né? E chama atenção aí, por isso que nós temos aí um trabalho bem próximo à arte quando se trata de diversidade cultural. E aí, como sugestões, nós temos para conhecer, né, expandir a visão de mundo dos alunos, conhecimento de outras culturas e outras manifestações, a possibilidade de fazer visita online em museus, né? Aliás, com a pandemia, até facilitou ainda mais essa questão das visitas online. É uma boa estratégia para expandir a visão e o conhecimento cultural dos alunos. O contato do aluno com a diversidade cultural, não só no Brasil, mas também em outros países. Também realizar pesquisas sobre mudanças na cultura material e imaterial ao longo do tempo. Como um lugar era e como ficou. Então, a gente tem essas possibilidades também, vários recursos na internet que nos possibilitam isso. Identificar manifestações culturais, materiais ou imateriais do cotidiano do estudante, né? Que aí a proposta, vocês viram lá que muitas habilidades já nos anos iniciais vão partir da realidade do estudante, os lugares de vivência, né? Então, vai ficar ali, ele vai partir do seu local para o regional, nacional e mundial. Utilizar imagens para que os estudantes reflitam através da arte sobre os valores da sociedade naquela época.
e refletir sobre a importância da manutenção do patrimônio histórico, material e imaterial. Algumas possibilidades aí de trabalho, tanto remoto, né, quanto presencial para aqueles que vão acessar a sala de informática da escola. E aqui vamos, então, só apresentar algumas coisas bem rápidas para a gente consultar a avaliação da aprendizagem de processo, né? Os professores aí que já conhecem, mas outros talvez não conheçam, através da intranet, nós conseguimos colocar aqui o nosso e-mail institucional, e ao abrir a página, vamos lá em coordenadorias, na COPED, selecionamos biblioteca, e já aparece lá a biblioteca com a AP no primeiro bimestre, a ADE e também os materiais de apoio do Cunho Paulista. E aí clicamos lá na AP do primeiro bimestre, Ciências Humanas. Para consultar as habilidades e os resultados da AP, aí a gente já precisa ir na Secretaria Escolar Digital, clicamos na plataforma CAED, ali no menu esquerdo, né? Foca no pedagógico, clicamos primeiro em pedagógico, depois acessamos a plataforma CAED, e ao abrir a plataforma CAED, vamos lá no card, né? Resultados aí no lado direito. Ao clicar em resultados, nós temos aí os resultados atuais, né? Um campo aí para resultados atuais. Ao clicar em resultados atuais, aparece para a gente alguns filtros. Então, filtrei aqui, ó, selecionei aqui a primeira série do ensino médio, peguei aí o componente de história, né? E ao clicar aqui, nós percebemos as habilidades da AP, da primeira série do ensino médio, as quatro habilidades referentes ao ensino fundamental, 3 do 7º ano, uma do 9º, e 4 da primeira série do ensino médio, né? Aí você já vê que é a partir que são habilidades de área, né? As outras 4 habilidades são específicas. Quando nós rolamos a página mais para baixo, né? Nós descemos um pouco mais a página, então nós temos, podemos avaliar o percentual de acerto dos alunos de cada sala, né? Tanto a média da sala, quanto, se clicarmos na sala, analisamos também o resultado de cada aluno. Bom, então, professores, vamos dar uma sugestão de atividade para vocês aqui. Vocês vão acessar a plataforma CAED e verificar ao menos uma habilidade da AP de Ciências Humanas e Sociais aplicadas em que os alunos demonstraram maior dificuldade. Aí vão consultar a AP na intranet e selecionar uma questão correspondente à habilidade que os alunos tiveram maior dificuldade. Depois, vão consultar os materiais de apoio indicados nessa TPC para pesquisar as informações abaixo, tá? Vão preencher o formulário por meio do link compartilhado pelo seu professor coordenador para essa TPC. Então, você já tem um link. E aí, os professores da área devem escolher ao menos uma proposta de intervenção elaborada pelo grupo e encaminhá-la por meio do formulário. Então, basicamente, vocês vão indicar o ano série da habilidade que vocês escolheram, a habilidade da AP, né, se é do fundamental, se é do médio, que os alunos demonstraram maior dificuldade. Vão dar uma olhada nas competências gerais e específicas que essa habilidade está se referindo, está ligada, uma interface com outros componentes ou habilidades, se for possível, e habilidades de suporte de anos anteriores que seriam necessários para o desenvolvimento dessa habilidade. Nos materiais de História e Geografia, você consegue encontrar isso facilmente. E também, por último, possíveis intervenções para sanar a defasagem dos alunos nessa habilidade. Ok? Aí vocês enviam o formulário que o coordenador já passou para vocês. E algumas referências. Agradecemos aí a participação de todos.